A internet hoje em dia é usada por quase todo mundo. Você mesmo talvez nem conheça alguém que não use a internet todo dia. Inclusive você tá usando ela agora para ver esse vídeo aqui. A internet se tornou um componente fundamental nas nossas vidas a partir dos anos 2000. Todo mundo sabe no mínimo usar a internet, nem que seja de uma maneira bem simples, usando ela para pesquisar coisas, redes sociais e etc. Mas a real é que nem sempre foi assim. A internet antiga era muito mais obscura, misteriosa e mas muito menos segura do que é hoje em dia. Inclusive, eu quero deixar claro aqui que a internet antiga que eu me refiro nesse vídeo é a internet do fim dos anos 2000 e início dos anos 2010. O fato é que naquela época a internet era usada por muito menos gente e a maioria da galera que usava não sabia usar direito. Até porque era tudo muito novidade e convenhamos que isso aqui não é nem um pouco intuitivo como é hoje. E é claro que muitas pessoas se aproveitavam da falta de conhecimento e inocência das pessoas, de várias formas diferentes, mas a mais famosa delas eram os Screamers. Eu não sei você, mas particularmente eu só ouvi falar desse termo recentemente, mas com certeza você sabe o que é um Screamer e você já caiu em um. Screamer é basicamente algo que te assusta do nada com um barulho ou alguma coisa aparecendo na sua tela. Tipo, um vídeo de uma cadeira se balançando num quarto escuro e... eu não vou colocar nada pra te assustar aqui, seria muita sacanagem. O que eu acho engraçado é que na época isso era extremamente comum e muita gente compartilhava esses screamers. Eu lembro que o primeiro screamer que me traumatizou foi o lendário Acidente na Curva 3, que se você usa a internet há um tempo, você com certeza vai se lembrar dele. Ele começava com a fatídica introdução do Movie Maker dizendo: era pra ser o comercial do novo Passat, mas nem chegou a ir ao ar. Algo misterioso aconteceu. Na terceira curva surge um estranho vulto na frente do carro e sem poder desviar o motorista contratado acaba atropelando. No hora do atropelamento é possível ouvir um sutil e horripilante gemido. Veja e ouça atentamente. O carro ia tranquilamente passando pela estrada e do nada... esse susto patético acontecia. Pois é, isso era muito assustador naquela época. E eu não podia deixar de falar do mais famoso, o Scary Maze. O Scary Maze é um labirinto desgraçado que quando você passava alguns níveis tentando ao máximo não encostar nas bordas do labirinto, aparecia a desgraça da menina do exorcista gritando muito no seu ouvido. Viralizou até um vídeo de um maluco dando um soco e atravessando o monitor e depois se mijando todo de medo depois de tomar um susto, coitado. Comigo falando assim é ridículo e até cômico ver esses sustos que a galera caía na época, mas amigo, quando se tem 6 anos isso é realmente assustador. Outra coisa com o tema terror que fazia muito sucesso naquela época eram as creepypastas. Eu nunca fui muito fã de creepypastas e nem conheço muito, mesmo as mais famosas, mas tem duas que me marcaram bastante, a do Slender e a do Herobrine. O Herobrine não ironicamente me dava muito medo porque tinha toda uma história de um irmão morto do Notch que assombrava o jogo, e como a Minecraft é simplesmente o jogo mais popular da história da humanidade, não demorou muito pra creepypasta ficar muito famosa. Ela teve origem numa postagem em um fórum de Minecraft em 2010, em que o ator dizia que coisas sobrenaturais aconteceram depois dele encontrar um personagem semelhante ao Steve, só que com olhos brancos. O problema é que naquela época as coisas não tinham tantas explicações, então os poucos vídeos de aparições dele e histórias que a galera contava era realmente algo assustador. Ainda mais pra alguém que é muito novo e acredita quase que em qualquer coisa que vê na internet. Na real, quando eu era criança eu era bem medroso, pra ser sincero. Eu tinha medo até do zumbi do Minecraft, que tinha um barulho que me deixava assustado. Tinha toda uma parada de invocação que você fazia pro Herobrine aparecer, fora os relatos de que ele aparecia do nada no seu mundo pra te aterrorizar. E isso deu origem a séries lendárias como a Herobrine Mito ou Realidade e a Em Busca do Herobrine. E o engraçado é que pelo menos nessa série do Tasercraft realmente aconteciam coisas bem estranhas que reforçavam a ideia de que poderia existir um Herobrine. Mas na real o que não era muito possivelmente forjado eram só bugs que aconteciam pelo fato deles estarem jogando uma versão pré-alpha do jogo. Claro que era tudo mentira, o Notch nem irmão tinha e nada assombrava o jogo, era só uma creepypasta. A Mojang até aderiu à piada e em várias versões de atualização ela colocava no final Herobrine removido. Sem dúvidas essa creepypasta foi muito importante para a comunidade do jogo criar histórias e até se engajar com a criação de mods, séries como eu disse anteriormente, fanarts e coisas assim. Já o Slender me marcou muito porque era muito assustador e bastante original até. A história era basicamente de um homem totalmente pálido, alto, vestindo um terno preto e com uma aparência muito bizarra, porque ele não tinha rosto.
A história dizia que ele sequestrava crianças na floresta, e ela começou em um fórum de discussão chamado Something Awful durante um concurso para criar imagens paranormais falsas. Só que para aquela época a montagem era tão boa que ela foi compartilhada milhões de vezes como se fosse algo real. A websérie Marble Hornets foi um dos primeiros ARGs em formato de vídeo da internet, que ajudou a popularizar bastante a creepypasta, e sinceramente eu acho isso assustador até hoje porque é bizarramente bem feito, cara, olha isso. Uma coisa que os dois tinham em comum é que os dois faziam parte de jogos. Um foi criado a partir de um jogo e o outro teve 2 jogos bem famosos que foram criados a partir da creepypasta dele. O Slender The Eight Pages, que era mais simples e mais curtinho, se passava em uma floresta e você precisava coletar 8 páginas com o Slender atrás de você, e o Slender The Arrival, que era mais complicado, tinha mais mecânicas de gameplay e era maior num geral. As creepypastas marcaram uma era muito importante da internet, e eu duvido que você tenha pelo menos uns 15, 16 anos e nunca tenha ficado assustado com uma. Como eu falei, hoje em dia muitas coisas têm explicação, as pessoas são mais céticas em relação a fake news e existem detetives digitais, se é que eu posso chamar desse jeito, que descobrem coisas a partir de coisas estranhas, tipo a localização de um assassino de gatinhos a partir de um modelo de aspirador de pó. É sério, eu não tô brincando, isso realmente aconteceu. Aí, meu nobre, tô só passando aqui no meio do vídeo pra te pedir encarecidamente que se você gostou do vídeo, considera deixar um like aqui embaixo e se inscrever no canal que me ajuda bastante, beleza? Valeu, bora voltar pro vídeo. Mas na época não eram assim que as coisas funcionavam. A maioria dos vídeos bizarros não tinha a menor explicação, então tudo ficava muito mais assustador, porque mesmo que você fosse mais cético, não tinham tantas fontes confiáveis como tem hoje pra você verificar. Era a história da pessoa que falava que aquilo era real, contra a palavra de quem falava que era mentira. Sendo que na real, muitas das vezes a galera nem duvidava que poderia ser mentira, eles só acreditavam mesmo. E acreditavam numas paradas que hoje em dia é até engraçado se você for ver, tipo essa imagem dessa menina fantasma que tá extremamente mal feita, mas na época era a imagem de fantasma mais famosa e assustadora da internet, que ganhou até um episódio de um quadro do Fantástico chamado Detetive Digital, que esclareceu e mostrou de fato que a imagem era montagem e obviamente não era real. Também não posso deixar de falar das histórias e vídeos bizarros da internet, tipo I Feel Fantastic, que era uma série de vídeos de um manequim bizarro cantando músicas muito estranhas. Tinha também aquela creepypasta muito bizarra do experimento russo do sono que passou um bom tempo enganando muita gente, que na real, na minha opinião, é uma creepypasta bem boa e eu diria até acreditável, levando em consideração que coisas como o MK Ultra existiram, dá até pra acreditar se você não for atrás da verdade. Ainda mais vindo da Rússia, cara, eu sinceramente não duvido de nada. Os intitulados vídeos da Deep Web, tipo Obedece à La Morsa, que eu não sei se na época a galera falava que tinha saído da Deep Web, mas de qualquer forma era um dos vídeos no estilo Deep Web que fizeram sucesso há uns 10 anos atrás, que mostravam uma pessoa claramente com problemas na formação dos ossos com uma música muito bizarra de fundo. O que sinceramente eu acho até sacanagem transformar essa pessoa num monstro ou entidade sinistra só por causa de uma condição. Mas de qualquer forma, na época, esse vídeo me deixava bem assustado. E também tinha aquele tão conhecido blankroomsoup.avi, que era um vídeo de um cara comendo uma sopa toda bizarra com 2 pessoas fantasiadas de fundo. A história por trás é de que a esposa dele e ele foi deixado dias sem comer. E a única opção de comida que ele tinha era uma sopa com a carne da própria esposa dele. E quando ele tentou comer, ele acabou vomitando em cima da sopa, mas a fome era tanta que ele foi obrigado a comer a sopa com o próprio vômito em cima e a carne da esposa. Falando em Deep Web, fora esses vídeos que saíram da Deep Web, entre aspas, também teve um jogo de terror muito famoso que um cara aí disse ter saído de lá, chamado Set Satan. Que se você quiser saber mais sobre é só assistir esse vídeo aqui, tá ali do lado no card, em que eu falo um pouco melhor sobre ele. Mas o ponto é que um canal chamado Obscure Horror Corner disse que um inscrito enviou pra ele um link da Deep Web de um jogo e ele postou alguns vídeos jogando o tal do Set Satan, o jogo que saiu da Deep Web. E muita gente acreditou nisso. Tinha todo um mistério ao redor dele porque não sabiam quem tinha feito ele de fato e tinha até uma lenda dizendo que esse jogo foi feito pelo próprio Lucifer. No fim descobriram que era tudo mentira, esse jogo não foi feito pelo Lucifer e ele não saiu da Deep Web, mas ele não deixa de ser extremamente problemático por conta de alguns conteúdos gores envolvendo até pessoas pequenas que não são anões e até fotos adultas com pessoas pequenas que não são anões, se eu puder falar desse jeito. É bem nojento.
Mas de qualquer forma, ainda bem que a gente tem o Fábrica de Noobs hoje em dia para poder desmistificar as coisas pra gente. E é óbvio que eu não posso deixar de fora desse vídeo os famosos vídeos reais de fantasmas sendo capturados por câmeras. Esses sim eram virais na internet e muitos canais postavam compilados dessas aparições aqui no YouTube. Alguns que claramente eram mentira, mas né, a galera era mais inocente de qualquer forma. Na real, alguns canais fazem isso até hoje, tipo o Bizarre Bub, e eu não posso mentir, os vídeos desse canal me dão um certo arrepio na espinha mesmo hoje em dia. Sinceramente, eu acredito sim em fantasmas, demônios e essas coisas. Muito provavelmente 99% dos vídeos que estão no canal do Bizarre Bub são forjados, mas eu não excluo a possibilidade de ter alguns que são verdadeiros, até porque pessoas já capturaram coisas estranhas e inexplicáveis na câmera e não foi forjado algo do tipo. Muita coisa me assustava naquela época, até porque, como eu disse, eu era uma criança, claro, mas ao mesmo tempo que isso tudo me dava muito medo, eu deixava a curiosidade de falar mais alto e passava horas sentado com a minha mãe no computador no YouTube pesquisando por vídeos de terror, até porque eu não tinha coragem de ver sozinho. Uma parada que eu simplesmente vi sumir da internet e que eu não sei por que me assustava bastante eram as tais das mensagens subliminares em todo tipo de conteúdo que você imaginar. Seja em desenhos, que sempre era num desenho da Disney e sempre é algo diabólico ou referenciando alguma coisa sexual. Seja o logo da Coca-Cola que quando invertida queria dizer alô diabo, ou até a logo da Jequiti piscando do nada em alguma programação do SBT. Eu realmente acreditava que muitas coisas eram consagradas ao demônio, porque supostamente tinham coisas satânicas escondidas, mas obviamente era tudo invenção e o povo via coisa onde não tinha. Até uma piroca na logo da Globo os caras viam, era incrível. Muito dessas coisas de não só a internet antiga, mas de mídias antigas darem medo e serem mais misteriosas no geral, tem muito impacto no que você mesmo consome hoje em dia. Se você quiser saber mais sobre Analog Horrors e Digital Horrors, é só checar esse vídeo aqui, tá ali no card, mas fato é que esses estilos de terror são bastante populares hoje em dia porque eles resgatam esse medo do desconhecido que é natural de todo ser humano. Uma coisa que eu não comentei de uma forma muito clara é o fato de que quando você não vê ou ouve algo, o seu cérebro tenta pregar peças em você, colocando algo ali naquela lacuna, ou seja, naquele vazio, naquela falta de algo. E isso acontece quando você tá com medo. Exemplo básico, imagina que você tá numa floresta à noite sozinho e com medo. É óbvio que você vai acreditar que tem algo ali no meio daquelas árvores no escuro. Não precisa necessariamente ser um espírito ou algo do tipo, mas só de não poder ver você já fica muito assustado. Querendo ou não, a gente vive na era digital e da tecnologia, mas o nosso cérebro é literalmente o mesmo cérebro de um Homo sapiens sapiens de dezenas de milhares de anos atrás. O ponto que eu quero esclarecer com isso é que é exatamente por isso que um jogo de terror estilo PS1 dá muito mais medo do que o jogo de terror com o mais realista dos gráficos. Justamente por essa falta de texturas em qualidade, som ambiente super bem feito, cenários detalhados e etc. Dá até pra pegar de exemplo o jogo The Convenience Store, que tem toda essa pegada de Analog Horror. Se você for ver, o máximo de som ambiente que tem nesse jogo é o som ambiente do lado de fora, que não é nada mais do que só o barulho do vento. Não existem barulho de carros, pessoas passando, barulho da vizinhança e etc. E do lado de dentro da loja é só a música interna da loja mesmo. Essa falta de detalhes dá muito medo, entende? Então é por essas e outras que tudo antigo passa uma sensação mais melancólica e assustadora do que algo novo e detalhado. E sinceramente, eu gosto muito disso. É interessante ver que um sentimento pode ter um novo significado e te dar novas sensações dependendo de como aquilo é passado pra você. Esse vídeo vai te dar saudades da infância e esse vai te resgatar uma nostalgia assustadora. Não deixa de ser o mesmo sentimento, nostalgia, mas ao mesmo tempo são duas sensações completamente diferentes. Mas enfim, eu decidi falar sobre tudo isso porque é um tema que eu gosto bastante e eu também quis compartilhar aqui as minhas experiências de um pequeno aventureiro nesse mundo digital aqui com vocês. Se teve alguma coisa aqui que eu não coloquei e te traumatizou, te marcou bastante, comenta aí que com certeza vai ter alguém, talvez eu mesmo, que tenha tido a mesma experiência que você. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui, dá um like se gostou do vídeo, se inscreve para ver mais vídeos como esse e até a próxima.